Você não é um empresário de verdade. E eu vou te provar isso. Você sabe qual é a diferença entre um empreendedor e um empresário de verdade? Não sabe? Eu quero convidar você a refletir comigo. Já assistiu Shark Tank? Já? Shark Tank é um programa que está lá na Sony, que aparece alguns empreendedores querendo vender o seu negócio para um shark, para um tubarão, né? E aí nós temos duas figuras básicas que se apresentam nesse programa. O empreendedor, o cara que tem muita vontade, que tem um negócio que precisa de um investidor, e um investidor que ao mesmo tempo é um empresário do outro lado. Analise os comportamentos. Que tipo de pergunta os empresários, os sharks, fazem para o empreendedor? Hã? Me fala um pouquinho da tua estrutura de negócio. Qual é a margem que você vai entregar no quinto ano? Quanto que você está faturando por mês? Quanto você faturou no mês de abril? Quanto você faturou nas lojas próprias? Conta pra gente, o que você vai fazer com 5 milhões? Mas quanto você gasta pra montar nos outros aeroportos? E de onde você tirou 50 milhões de valuation, cara? Quanto você fatura, qual que é a sua margem de contribuição, qual é o seu lucro líquido, quanto é o seu CMV, o seu custo direto. E você já percebeu que muitos empreendedores não estão preparados para responder? Pergunta-se qual é a margem, ele responde, o meu markup é 1,5, meu markup é 2. Então você está faturando 300 mil mês. Não, hoje é isso, mês sim. Tá fazendo 300 mil mês. Isso. Margem. A margem está girando em torno de 10% líquido e 45% de EBITDA. 45% 45% de EBITDA? de EBITDA. Quer dizer, margem de contribuição na cabeça do empresário é 1 e margem de contribuição na cabeça do empreendedor não é margem de contribuição, é markup. Onde está esse valor? Esse valor hoje não existe. Então, a gente tá chegando no break-even agora em novembro. Ou seja, lucro zero, Lucro zero. esse ano. Cara, você não sabe como eu tava torcendo aqui para você me falar um EBITDA assim lindo, de lucro anual, entendeu? Eu não consigo, o racional não fecha. Os números, eles estão confusos, assim, Vamos fazer a conta. Mas, meu, você devia saber isso, meu velho, na ponta da língua, cara. Ou seja, existe uma dicotomia entre aquilo que um fala e o outro interpreta totalmente diferente. Não, eu não falei isso, na verdade. Não falou, gente? Falou, Não, claro que acho falou. Olha, Então fala de novo. Você não entende os números do seu negócio? Vamos dar um desconto para você e começar de novo. Vamos ver se a gente consegue se animar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Isso aí é facilmente implementável, tá? É mais uma questão de ajuste financeiro. Quem recebe Mais o ou pagamento menos. vai depois Logística, repassar. Mais ou menos, você tem que jogar Isso. toda a receita para cima. Porque esse é um diferencial e só importante. remunerar na hora do Remunerar uso. depois. É um bicho não é tão diferente, tá? simples. Sim, não é sim. simples. sim, desse modo. Mas você sim, falou então, que você não tem correto. capacidade pra fabricar isso, cara. Aí ferrou. Ô, Ricardo, você precisa falar a margem correta, porque senão você tá me desincentivando a conseguir continuar com o meu raciocínio. Ô, Cezar, vou ligar pro seu filho vir te buscar aquele camburão de camisa de força. Já perceberam isso? Porque ali claramente, muitas vezes, é o relacionamento entre o empresário e o empreendedor. Então vamos lá. O que é o empreendedor? Empreendedor é aquele como um cara como eu, no começo da minha carreira, né? Que era o cara que trabalhava muito, que é o cara que tinha um CNPJ, que é o cara que tem empregado, que é o cara que compra, vende. Ou seja, ele vive o negócio dele. Esse é um empreendedor. Muitas vezes ele não sabe fazer as coisas, mas ele se vira, vai lá e faz. Ou seja, se 8 horas de trabalho não basta, ele trabalha 12. Se 12 não trabalha, ele trabalha 16 horas por dia. Processo de aprendizado do empreendedor como que é? Tentativa e erro, né? Na medida em que ele vai acertando e ele vai errando, ele vai aprendendo. Esse é o empreendedor. O empreendedor é o cara que faz coisas difíceis. E o empresário? O empresário,
além de ter as características comportamentais do empreendedor, esse espírito empreendedor, ele tem um mindset. A forma como ele enxerga as coisas é diferente do empreendedor. Por quê? A forma como ele enxerga, além dele trazer os atributos positivos do empreendedor, que é esse comportamento vencedor, ele traz junto a bagagem técnica. Quando ele pergunta qual é a margem de contribuição, ele está tentando entender qual é a lucratividade que se tem por produto, quanto de dinheiro tem na mesa para montar o jogo comercial dele. Perceba que um empresário, a cabeça dele está muito mais estruturada. Se você perceber os Sharks, por exemplo, pega um Semenzato da vida, você vai ver que ele raciocina o lado financeiro, ele entende o lado da lucratividade, tanto é que ele pergunta, muitas vezes ele pergunta para o empreendedor, quanto você quer de aporte? Eu quero 1 milhão. Qual é o payback? Qual é o tempo de retorno? Ou seja, raciocina financeiramente, raciocina e interpreta como que ele vai escalar aquele negócio. No caso do Semenzato, que eu estou dando como exemplo, ele pensa muitas vezes no canal de franquia, como que ele pode exponencializar aquela ideia, como que ele pode expandir isso, como que ele pode vender mais. E perceba que a cabeça do Semenzato ou dos Sharks que estão ali junto com ele é uma cabeça muito mais estruturada. Tem um lado do empreendedor, que é o comportamental, mas tem um lado do técnico. Essa é a diferença. Para mim, tornar-se um empresário é o que o pequeno e médio empreendedor tem que se fazer com a cabeça dele, virar de fato um empresário que traz as características e o comportamento vencedor, mas traz junto a bagagem técnica, traz junto metodologia, traz ciência, traz processo, lógica a tudo aquilo que ele sonha. Isso para mim é um empresário. Agora, o empreendedor para mim é aquele, entre aspas, que acha que é empresário porque tem um CNPJ, mas na verdade, ele é um analfabeto empresarial. O que é um analfabeto empresarial? É o cara que é um empresário, vive o negócio dele, mas ele não entende virtudes, deficiências do seu modelo de negócio, não sabe o que é margem de contribuição, não sabe estruturar uma equipe de venda, não sabe preparar gente, não sabe o quanto gente é importante dentro dessa estrutura. Às vezes até sabe que é importante, mas ele não sabe como se faz, como se monta o jogo. Você que está me assistindo agora, presta atenção, deixa de ser um analfabeto empresarial, não tem como você se transformar em um empresário sem investir aqui na tua cabeça. Empresário de verdade entende de finanças corporativas. Quando vai falar de finanças corporativas, ele sabe o que é uma matriz de resultado, um DRE. Ele sabe da importância do demonstrativo financeiro, de uma matriz financeira que é o desenho do fluxo de caixa. Ele entende o que é o movimento patrimonial, o que é o balanço patrimonial dele. Ele sabe que venda tem que ter padrão, tem que ter começo, meio e fim. Ele sabe que quando ele vai montar uma estrutura de venda, ele sabe que venda não pode depender dele. Venda é uma máquina e ele sabe botar começo, meio e fim numa máquina de venda, e por tudo isso ele sabe que para crescer ele precisa de gente. E gente está ligado à cultura. Isso é um empresário. Agora, o que é o analfabeto empresarial? É o cara que faz no peito, na raça, na vontade. Pô, cara, isso é legal, isso é legal. Quem foi assim? Eu fui assim. Mas eu posso falar uma coisa para você? É muito doído, amigo. Muito doído. Infelizmente, aquilo que eu aprendi como empresário, eu aprendi nos últimos 15 anos da minha vida. E vou falar uma coisa para você. Sabe, quando a gente olha para trás assim, você fala assim, puta merda. Cara, poderia ter ganho 10 vezes mais. Esse é um pensamento. Machuca esse tipo de pensamento? Falar que eu poderia ter ganho 10 vezes mais? A mim não. Mas tem um pensamento que me machuca, que é poder dizer para você que eu poderia ter sofrido 10 vezes menos. Sabe por quê? Porque, infelizmente, por eu ser um analfabeto empresarial, um pedaço da minha vida foi embora. Um pedaço do meu tempo com a minha família foi embora. Um pedaço do meu tempo com os meus filhos foram embora. O meu pai, que já não está mais hoje aqui junto comigo, foi embora. Não é ter ganho 10 vezes mais. É ter sofrido 10 vezes menos e ter vivido
se eu tivesse mais clareza, mais leveza que eu precisava ter na minha vida e mais direção, você pode ter certeza, minha vida teria sido outra. Não do ponto de vista financeiro. Sem dúvida nenhuma, financeiro seria, mas eu seria uma outra pessoa, teria tido uma qualidade de vida muito melhor. Por isso eu te aconselho, você que hoje é, entre aspas, esse empresário, seja um empresário de verdade, não um analfabeto empresarial. Tá bom? Essa é a minha dica de hoje aí. Se você não me segue aqui no canal, já me segue aqui, ativa as notificações para você estar recebendo os meus conteúdos, dá uma curtida aqui para esse vídeo chegar para mais pessoas, para mais analfabetos empresariais, e deixa teu comentário aqui daquilo que você poderia ter evitado ou poderia ter sofrido menos se você não fosse um analfabeto empresarial.